E nos próximos capítulos da novela Renascer, Bento, após procurar Egídio e vender sua parte do cacau, pagará um preço alto pela traição ao pai. Sandra se mostrará uma heroína ao salvar João Pedro e José Inocêncio das garras de Egídio. A jovem escondida escutará Egídio e Marçal tramando eliminar 3 dos 4 herdeiros de José Inocêncio. Vamos deixar vivo somente o tal de José Bento. Esse trouxa vai me vender toda a safra dos outros irmãos e em breve aceitará me vender as terras. Sandra, percebendo João Pedro em perigo, sem pensar 2 vezes, partirá a toda velocidade em direção às terras de José Inocêncio e revelará ao homem a armadilha que Egídio está tramando contra eles. Furioso, Inocêncio promete: primeiramente, vou chamar o infeliz do Bento aqui. Aquele moleque vai levar o castigo que merece por ter traído a minha confiança e feito negócio com o Egídio Coutinho. Bento não poderia ter me traído dessa forma. Depois será a vez de teu pai se ferrar. Mas pro meu plano dar certo, vou precisar de sua ajuda. Sandra receberá 2 missões. A primeira será pegar a escritura das terras do pai. A segunda diz respeito a fazer algo 10 vezes pior. Egídio e os capangas vão atocaiar João Pedro e Augusto na estrada. João Pedro vai gritar: sai da minha frente, seu maldito! Mano Augusto e eu quer passar. Egídio deixará claro que a hora da morte deles chegou. João Pedro e o irmão serão cercados por capangas armados. Diocleciano, Damião, José Inocêncio e Sandra aparecerão no local para salvar João Pedro e Augusto. Egídio será surpreendido ao ver a escritura de suas terras nas mãos de José Inocêncio e escutar Sandra informar: eu sinto muito, painho, mas entreguei para o senhor José Inocêncio 2 coisas que vão acabar com o senhor de vez. Um dos capangas de Egídio vai atirar. Damião não terá piedade e surpreenderá os vilões. Inácia aparecerá e algo chocante acontecerá. E ainda, Bento levará o pior dos castigos por ter traído a confiança de seu pai. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que Bento trair o pai, oferecendo a Egídio sua produção de cacau. Sem pensar 2 vezes, Egídio aceitará negociar com o filho ambicioso de José Inocêncio. O que Bento não imagina é que vai colocar a vida dos irmãos em risco com aquela atitude. Mal intencionado, Egídio chamará Marçal para uma reunião. Sandra, esperta, notará uma conversa estranha. Escondida, se aproximará da porta e ouvirá Egídio falar ao jagunço: presta atenção, rapaz. Agora que tenho um dos filhos do coronel José Inocêncio do meu lado, a única coisa que preciso é eliminar os outros 3 herdeiros. Depois que isso acontecer, o tal de José Bento vai assumir a parte dos irmãos e aí sim eu compro aquelas terras. Sandra ainda ouvirá Marçal prometer preparar os melhores homens para atocaiar os filhos de Inocêncio. Percebendo João Pedro em risco, Sandra sai da casa. Nervosa comenta: minha nossa, painho é um monstro. Preciso fazer alguma coisa para salvar João Pedro. Disposta a ferrar Egídio, Sandra a cavalo parte a toda velocidade em direção às terras de José Inocêncio. Mariana receberá a filha de Egídio perguntando o que uma garota como ela está fazendo na casa de um homem casado. José Inocêncio aparecerá, pedirá calma a Mariana e perceberá Sandra apreensiva. Ele questiona: dessa vez, a visita parece que tem algum outro propósito. Então me diga, o que você quer aqui, garota? Fala de uma vez. Sandra dirá que um dos filhos do produtor de cacau vendeu a produção para seu pai Egídio. Em choque, Inocêncio arregala os olhos com a informação. Revoltado, fala: como é que é?
Não é possível. Quem é esse meu filho traidor? Sandra respira fundo e revela que José Bento é o nome do herdeiro que se aliou ao seu pai Egídio. Mariana verá o marido furioso prometer dar ao Bento um castigo que jamais esquecerá em toda a vida. Sandra deixará claro precisar revelar algo 10 vezes pior. Cabreiro, o fazendeiro, perguntará o que pode ser pior do que a traição do próprio filho. Sandra abre o jogo. Pior que isso será a morte dos seus outros 3 filhos, seu José Inocêncio. Eu escutei uma conversa de painho com um dos funcionários da fazenda. A ideia é tirar a vida de seus outros 3 filhos em uma tocaia que vai acontecer ainda hoje. Dessa forma, o seu filho Bento assumiria o controle da parte que era dos irmãos e painho faria uma proposta por essas terras. Horrorizado, Inocêncio comenta: mas é claro, faz todo sentido isso. Bento, do jeito que é ambicioso e mau caráter, aceitaria a primeira proposta que Egídio Filhote de Pica-Pau fizesse a ele. Mariana pedirá para saber o que o marido vai fazer agora que sabe que João Pedro e os outros irmãos estão em perigo. Inocêncio se aproxima de Sandra e pergunta: se você veio me falar isso, é porque não concorda com as coisas de seu pai. Sendo assim, eu tenho uma proposta a você, garota. Sandra perguntará que proposta é essa. Inocêncio vai propor uma aliança para tirar o poder das mãos de Egídio e destruí-lo de uma forma cruel. Sandra, apaixonada por João Pedro, vai falar: se é para o bem de todos, para salvar a vida de João Pedro e principalmente livrar a manhinha das garras daquele monstro, eu topo. Pode contar comigo. José Inocêncio se mostrará um gênio. Depois de passar a Sandra o que ela terá que fazer, reunirá Diocleciano e Damião e vai falar: é o seguinte, João Pedro e Augusto estão em perigo. Os dois vão ser atocaiados por Egídio Coutinho na estrada. Eu já tô sabendo como tudo vai acontecer. Vamos nos antecipar e surpreender aqueles sem vergonhas. A hora da justiça chegou. Enquanto Damião prepara o facão e as armas, Egídio reunirá os capangas próximo à estrada onde João Pedro e Augusto vão passar. Egídio diz: já tenho informações que 2 dos 4 filhos do coronel estão para a cidade. Então é o seguinte, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que passar por essa estrada. Vamos parar o carro deles e fazer o que tem que ser feito com os 2 malditos. Egídio completará falando fazer questão dele próprio apertar o gatilho. Enquanto Egídio e os capangas armados aguardam João Pedro e Augusto retornarem da cidade, Sandra chegará em casa. Dona Patroa dirá à filha que Egídio precisou sair com Marçal para ver algo de errado na produção de cacau. Sandra diz: aquele monstro está mentindo para a senhora manhã. Ele não foi ver plantação de cacau. Coisa nenhuma. Mas não se preocupe não. Vou livrar a senhora e toda essa gente daquele lá. Dona Patroa verá a filha caminhando em direção ao escritório do pai e pega um documento de dentro da gaveta do vilão. Ao tomar conhecimento do que a Sandra vai fazer com aquele documento, Yolanda, preocupada, pede: pelo amor de Deus, filha, você não pode fazer uma coisa dessas. Vai destruir seu painho. João Pedro e Augusto estarão na estrada, sem imaginar que serão vítimas de uma tocaia de Egídio. Na estrada, Egídio seguirá aguardando os filhos do rival passar. Sandra chegará na casa de Inocêncio. Verá Diocleciano, Damião, Inácia e Mariana reunidos. José Inocêncio pergunta à moça se cumpriu o que pediu. Sandra responde: fiz exatamente o que o senhor me pediu e trouxe comigo as 2 coisas que destruirão painho. Com a faca e o queijo nas mãos, José Inocêncio chama: pronto, agora tenho tudo o que precisava para acabar com aquele desinfeliz. Diocleciano, Damião,
Precisamos seguir para a estrada antes que João Pedro e José Augusto trombem com aquele Egídio Coutinho e aconteça o pior. Na estrada, Egídio reforçará para os capangas que os filhos do rival não podem escaparem com vida. Se um daqueles dois sair com vida, vai bater a língua dos dentes falando que eu estava envolvido. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. De repente, Egídio notará um carro se aproximando. Lá vem eles. Só pode ser os dois herdeiros de Coronel José Inocêncio. Preparem as armas, rapaziada. Quero a cabeça daqueles dois. João Pedro para o carro. Augusto pedirá para saber o motivo do irmão ter parado o veículo. João Pedro comenta: tá estranho, mano. De onde nós tá? Não dá pra ver direito, mas tem alguns homens ali na estrada, ó. Parece até uma tocaia. Augusto dirá não acreditar que ainda exista esse tipo de coisa em pleno 2024. João Pedro Cabreiro voltará a ligar o carro e seguirá em frente. Ao se aproximarem, percebem se tratar de Egídio na estrada. João Pedro desce do veículo e manda: tá fazendo o que na estrada, seu desinfeliz? Ou sai do caminho por bem, ou vou passar por riba de você e seus homens. Augusto pedirá calma ao irmão. Egídio comenta: pode deixar, que eu gosto é assim. Quanto mais valente, mais prazer me dá em despachar pro outro lado da vida. João Pedro, ao escutar as palavras de Egídio, questionará o que está insinuando. O vilão responderá ter chegado a hora do único filho que presta de José Inocêncio assumir a produção do cacau. Mais confuso do que já estava, João Pedro pedirá para ser mais claro. Egídio explica: eu tô falando que após você, esse seu irmão aí e o outro, tal de Venâncio, baterem as botas, José Bento é quem vai assumir isso tudo. E aí sim eu vou fazer a proposta para comprar todas as terras. Dessa forma, vai ficar mais fácil destruir seu pai. João Pedro, percebendo que Bento se aliou a Egídio, olha para Augusto e comenta: isso aqui é uma tocaia, mano Augusto. Ou nós dá um jeito de sair com vida daqui, ou vai ser aqui mesmo que vão morrer. Os capangas de Egídio colocam Augusto e João Pedro na mira. O vilão se aproximará, falando que será um prazer fazer o serviço com as próprias mãos. João se colocará à disposição de Egídio, mas que libere o irmão Augusto. Egídio nega e retruca: você não está em condição de propor nada, moleque. Sendo assim, vou despachar seu irmão primeiro e vou fazer isso na sua frente para você ver. De repente, Egídio e os capangas serão surpreendidos ao escutarem José Inocêncio gritando: você não vai fazer mal a nenhum de meus filhos, Egídio Coutinho. O vilão se borrará inteiro ao ver o rival acompanhado de Deucleciano, Damião e da Sandra. Sem entender o que está acontecendo, Egídio olhará para a filha exigindo saber o que ela faz ali. Sandra dirá estar cansada de ser a filha de um monstro e que se aliou a José Inocêncio para ferrar com o pai e salvar a vida de João Pedro. O filho caçula de José Inocêncio comenta: ela se voltou contra o painho dela por mim. Sandrinha tá gostando de eu. Sandra responde: e tô sim, viu, João Pedro? Eu tô gostando e é muito de você. E por isso que estou aqui e fiz o que fiz por causa de você. Egídio, com uma pulga atrás da orelha, pedirá para saber da filha o que ela fez. José Inocêncio toma a frente da situação e responderá mostrando a escritura das terras de Egídio. Egídio gela dos pés à cabeça ao ver um dos papéis mais importantes de sua vida nas mãos de seu pior inimigo. Revoltado, Egídio ameaçará despachar João Pedro e Augusto caso aquilo não tenha uma boa explicação. Damião começará a numerar os capangas de Egídio. José Inocêncio diz: eu quero que devolva meus filhos. Depois vamos negociar o acordo que fiz com a sua filha.
Egídio se negará a negociar com os inocêncios. Sandra pede: painho, eu peguei a escritura das terras que o senhor colocou em meu nome, pensando que eu nunca descobriria. Eu descobri, painho, e agora vou dar todas essas terras para seu José Inocêncio. Egídio, sem imaginar que a pior surpresa ainda está por vir, colocará João Pedro na mira, garantindo que o caçula dos Inocêncios será o primeiro a ser despachado. O pai de João Pedro revelará ter uma carta na manga 10 vezes pior do que a escritura das terras, e caso faça mal a seus filhos, usará para destruí-lo. Egídio cabreiro perguntará que carta na manga é essa que o rival está falando. Sandrinha alertará o pai que é melhor não pagar para ver e reforçará falando que essa carta na manga que José Inocêncio tem pode e vai destruí-lo para sempre. Marçal dirá ao padrão que eles estão blefando e que vai atirar nos filhos do rival. Damião colocará Marçal na mira. Um clima tenso toma conta da situação. Egídio pede: espera, Marçal, não posso correr o risco. Me diga, coronel José Inocêncio, eu quero que me mostre que carta na manga é essa que diz ter contra mim. Me prove do que está falando. José Inocêncio pedirá a Egídio que abaixe a arma e que seus capangas façam o mesmo. Egídio pensa um pouco e responde: tudo bem, vamos fazer o que está pedindo. Abaixem as armas, pessoal. Agora, pode nos revelar, José Inocêncio. Conta que carta na manga é essa capaz de me destruir de vez. Vamos, desinfeliz, conta de uma vez por todas e sem enrolação. José Inocêncio se aproximará de Damião e Diocleciano e sussurrará algo próximo ao ouvido deles. Inocêncio caminha em direção ao rival, a menos de 1 metro de distância de Egídio. Ele fala: todos esses anos, você sempre tentou me destruir. Eu nunca revidei, mas agora foi longe demais. Primeiro manipulou o ambicioso de meu filho José Bento, e agora quer dar cabo dos outros 3. Dessa vez passou de todos os limites, Egídio Coutinho. Não posso e não vou perdoá-lo. Vou acabar com a tua raça. Egídio alertará caso não cumpra um acordo em revelar qual é a carta na manga importante capaz de destruí-lo. Vai pedir a seus homens que façam o que era para ter feito desde o início com João Pedro e Augusto. Inácia, sem que ninguém a veja, se aproximará do local vestida de branco. Diocleciano e Damião aproveitam os capangas de Egídio de guarda baixa e os colocam na mira. Sandra, percebendo que seu pai vai dançar, comenta: apesar de tudo, Egídio é meu pai. Eu não queria que mal algum acontecesse a ele, mas é inevitável. Ele só vai aprender dessa forma. Ela vai tomar a frente da situação e suplicar ao pai que peça perdão a Inocêncio e desista de querer comprar aquelas terras através de Bento. Desista, pai. Se continuar fazendo essas coisas, vai acabar da mesma forma que a avó Firmina acabou. Inácia aparecerá na frente de todos e com um ritual poderoso fará que os capangas de Egídio fiquem paralisados. Egídio manda: não quero mais acordo coisa nenhuma. Atirem em José Inocêncio e nos filhos dele. Os capangas continuarão parados, igual a uma estátua. Inocêncio diz: a carta na manga que eu falei era mentira. Não tem carta na manga coisa nenhuma. Era apenas para enganar e ganhar tempo até que Inácia conseguisse realizar esse ritual poderoso. Egídio levará a surra que jamais levou na vida e perderá as terras que estavam em nome de Sandra. Bento também levará uma surra do pai e será obrigado a colher a safra de cacau com as próprias mãos e de graça. Você acha que o Bento está merecendo uma lição? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal
e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.